Olá! Hoje vamos começar mais um Almodincast com mais uma presença incrível. A doutora Edna está recebendo hoje a doutora Cineida, dermatologista, a Isabela, uma jovem paciente linda, que é paciente das duas doutoras, doutora Cineida, dermatologista. Eu vou deixar a doutora Edna dar as boas-vindas. Boas-vindas a vocês, muito queridas, comigo e junto comigo há muitos anos, né? A Cineida também tenho estado, às vezes, no consultório dela, e a Isabela está comigo desde criança, desde 2008. E é um prazer ter vocês, sábado, 8 e pouquinho da manhã. Ontem à noite a gente estava com a Cineida na festa da Liza, né? E 8 horas está ela aqui, sempre disposta a dividir o conhecimento dela com todos. Então, vocês que estão em casa, se tiverem a oportunidade de assistir esse podcast, vão ver a relação de olho seco com outras doenças. A Cineida é uma pessoa que não preciso fazer apresentação aqui em Maringá e na região, aliás, por que não dizer no mundo, né? É uma pessoa que está sempre viajando, levando o conhecimento dela para fora, no Brasil, fora do Brasil, e trazendo sempre o que há de novo em dermatologia para a nossa cidade. Muito obrigada a você por estar aqui dividindo o seu conhecimento com o nosso público. E a Isabela, muito obrigada por poder ilustrar como um sintoma tão insignificante como o olho seco pode nos levar a um diagnóstico precoce de muitas doenças. Muito obrigada. Eu agradeço mais uma vez o convite, é uma honra, é um prazer e é uma responsabilidade, né? Estar aqui junto com você que eu tanto admiro, né? Na verdade, com a família Almodin. Você, doutora Edna, doutor Gilberto, suas filhas. Então, como eu comentei na hora que eu cheguei aqui, que prazer, que responsabilidade a gente estar junto de vocês, num lugar que inspira confiança, crescimento e sempre ligado à ciência. Quando a gente oferece qualidade de tratamento para os nossos pacientes, eu acho que é isso que a Isabela sente aqui, né? E cada vez buscando associar esse cuidar das pessoas, né, com tecnologia, com atualização, o resultado só pode ser maravilhoso. Agradeço a Isa pela confiança, né, no nosso trabalho, tanto no seu de tantos anos, quanto no meu. A gente ama cuidar das pessoas, eu acho que esse é o nosso principal objetivo. A gente estuda muito, eu tenho, né, 38 anos de medicina e voltei agora, tem 2 dias que eu voltei do Congresso Americano, e quando a gente volta, você fala assim, meu Deus do céu, tem mais novidades, né? Agora nas doenças autoimunes é uma verdadeira transformação. Antes a gente tinha poucas opções de tratamento, hoje cada vez mais a gente tem novas opções. E o grande desafio é não deixar que elas se tornem crônicas ou com manifestações irreversíveis. Então, a gente estando aqui hoje para poder falar disso, e como você falou, o bom médico, ele olha para alguma coisa, ele percebe algo que não está dentro do habitual, e isso pode ser um sinal de alerta. E aí, essa interdisciplinaridade. Então, através da oftalmologia, você pede um parecer para um colega e a gente consegue chegar a um diagnóstico e melhorar a qualidade de vida do nosso paciente. Acho que vocês duas têm muito isso, né? Pensa na qualidade de vida do paciente. Então, por isso que divide conhecimento, sempre trazendo o que tem de melhor, sempre esse cuidado, né, com os pacientes. Isso é importante, porque eu acho que o médico tem que ver a pessoa como um todo, né? Não é só um diagnóstico. E o cuidado com a pessoa vai desde o acolhimento. Então, eu acho que não só técnico, mas também temos que ser humanos. Então, vamos começar com a Isabela, contando a experiência dela, né? A Isabela já tinha consultado comigo em 2008, 2015, 2018 e nunca tinha dado nada nos teus exames. E agora, com o olho seco, ela vinha só pingando colírios nesse olho, né?
E quando veio comigo, eu percebi a sua córnea é como se tivesse uma crostazinha, sabe, ali na córnea, e um olho muito seco. Um olho seco que no seu exame me apontou um olho seco severo. E com alterações na glândula de meibômio, mostrando um olho seco evaporativo. Eu te mostrei no aparelho, você piscava e já rompia o filme lacrimal. Então, quando eu lhe pedi para você procurar um dermatologista, um reumatologista e um alergista, o que passou na sua cabeça? Olha, no começo, eu acho que a gente sempre pensa, meu Deus, por que tanto médico, né? Se o meu problema é só no olho. Mas eu confio na doutora de olho fechado, né? Então eu falei, não, se ela tá me falando, eu vou confiar e vou ir. Porque mesmo, tipo, eu sou leiga, né? Então, pra mim, às vezes pode ser um absurdo. Mas se a doutora com tanto conhecimento me pediu pra ir, eu confiei. De primeiro, eu realmente achei que Assusta, né? fiquei assustada, pensei que era muita coisa. Mas eu falei, não, eu vou ir, porque é melhor a gente descobrir uma coisa cedo, né? Igual a doutora falou muitas vezes, e melhorar a qualidade de vida, do que negligenciar, não ouvir e mais pra frente piorar a situação, Pagar um né? preço caro Exatamente. por isso. Mas no começo eu fiquei assustada. Eu acho que é o normal, né, Cineida? Puxa, eu vou lá no hospital porque meu olho está seco. E o que tem isso, né? Mas você vê a importância de procurar o outro especialista na área, porque eu não sei nem fazer diagnóstico de psoríase. E aqui nós temos uma das maiores autoridades em psoríase. Ela instituiu o a Dia carinha Nacional, dela. ela instituiu o Dia Ela- Nacional da Psoríase, ela é. trouxe qualidade de vida para pacientes. Mas antes de você falar, eu queria falar para você, quando um paciente, muitas vezes ele chega no consultório e não sabe que tem psoríase. Quando você dá o diagnóstico, como que os pacientes... É lógico que eu sempre brinco, né, Isa e doutora Edna Rose. Eu preferiria que chegasse e eu falasse assim, você tem uma micose, você tem um fungo, porque um fungo a gente cura, né? Psoríase é uma doença autoimune, de base genética, então ela não é uma doença que hoje ela seja curável, mas ela é uma doença 100% controlável. Por que eu digo isso? Você tem uma doença onde a gente tem vários genes envolvidos, a gente chama ela de poligênica, por isso que nem todos os pacientes vão ter a mesma manifestação. Vai ter paciente que vai ter um acometimento no couro cabeludo, que parece uma caspinha. Vai ter outro paciente que vai ter as unhas comprometidas, que aí até lembra um fungo, uma micose. Vai ter outros que vai ter placas no corpo com descamação, com vermelhidão. Outros vão ter acometimento na palma da mão, na planta do pé, e que muitas vezes vai ser confundido até com uma alergia. Em outros casos, raramente você vai ter o corpo inteiro tomado. E a grande preocupação é o acometimento das articulações. De 40% a 70% dos pacientes, além de ter a doença na pele, eles também podem ter as juntas acometidas. Essas juntas podem ser desde as pequenas articulações das mãos até mesmo a coluna. Então, tudo que a gente quer hoje é fazer o tratamento precoce, o diagnóstico precoce, e instituir os melhores medicamentos para que a gente não tenha uma manifestação mais severa, que é o acometimento articular. E aonde que o olho entra nisso? É isso que é muito interessante, porque antes a gente achava que era algo assim, não, é só na pele. E não, a psoríase, porque ela é autoimune, ela é sistêmica. Então, literalmente, a gente vai do fio do cabelo à ponta do pé e o olho, ele é acometido. Como a doutora falou, o olho seco é uma das principais características da psoríase. Eu acredito que a doutora vai explicar um pouco mais sobre isso,
você pode ter outras manifestações, você pode ter uma blefarite, você pode ter uma conjuntivite e até algo muito sério que é a uveíte. Então, sim, o meu paciente com psoríase, ele precisa todos os anos passar no oftalmologista, seja como uma prevenção, seja porque a incidência de manifestações oculares no paciente de psoríase é muito maior. Então, aquilo que você me perguntou, é uma notícia agradável, uma notícia leve? Não. Só que o que muda hoje? Eu sempre falo, olha, eu preferia que você tivesse uma micose do que tivesse psoríase, mas a boa notícia hoje tem tratamento, é possível a gente conseguir o que a gente chama PASI 100, que é 100% da doença controlada. E a outra boa notícia, esses tratamentos hoje nós conseguimos tanto pelo SUS, pelo Sistema Único de Saúde, como a gente consegue pelos convênios. Então hoje não tem desculpa para o nosso paciente não ser tratado corretamente. Ele só precisa chegar no especialista que cuida de psoríase. Para falar no caso da Isa, né, que é a nossa lindinha convidada aqui, a doutora pediu para ela fazer os exames, ela não tinha manifestação ainda. Ela foi muito no início. E por isso que foi confundido o diagnóstico dela anterior com alergia, porque ela tinha umas manchinhas na pele. Agora, fala um pouquinho, você começou o tratamento com a doutora Cineida, cadê suas manchinhas da pele? Não tem mais. Linda! Sumiram. Uma menina linda, com 22 anos, é isso? 23 agora. 23 anos de idade, linda. Então, o diagnóstico precoce para você foi uma coisa assim, essencial, que mudou o seu prognóstico de qualidade de vida. É isso que eu ia perguntar. Foi um diagnóstico precoce, porque ela faz habitualmente a consulta no oftalmologista. Mas como a doutora falou que parece umas manchinhas, ela poderia continuar com isso e quando te procurasse, poderia o tratamento ser diferente, né? Poderia ter passado um pouco do prazo, né? Eu acho que assim, é tão incrível isso, né? De um especialista pensar na possibilidade de que um olho seco não é apenas trabalho muito com o computador, isso é um probleminha do mundo atual. O que chamou a atenção talvez para a doutora Edna era um olho muito severo, até pela faixa etária, né, dela. Será que é só isso? Então você investiga, você vê que não tem manifestações que, sim, existem outras doenças autoimunes, a própria dermatite atópica pode também cursar, né, com olho seco, até com ceratocone, mas o que a gente percebe aqui? A história clínica bem feita, né, Edna, o exame físico. Então, acho que a gente tem que voltar um pouco para os nossos primórdios, para a nossa base da medicina. Por mais que a gente tenha exames maravilhosos, o que a gente não pode deixar de lado é uma anamnese bem feita, que é essa história clínica, é o exame físico, é a gente conversar com o paciente, a gente tentar entender. E aí, lógico, a experiência do médico, quando a gente, né, tá muito... médico que está preocupado num todo também, porque a doutora poderia olhar, é olho seco, vai lá, faz o laser e tal, mas é a médica quando se preocupa mesmo, quando entende do todo, né? Porque poderia tratar um olho seco e pronto. Né? E não ia resolver. Então, aí isso é muito interessante, porque você vê como uma coisa ajuda a outra. Quando ela faz o tratamento do olho seco e ela entra com os medicamentos específicos para a base de tudo isso, que são os medicamentos da psoríase, porque o que leva, no caso da psoríase, é o olho seco? É uma doença autoimune de base inflamatória. Se você não está tratando a inflamação, por mais que você faça o laser, por mais que você use o colírio, vai ser recorrente. Então, se você não tratar a base da doença, a gente não vai ter a solução. Então, aí é aquilo que a gente está falando, né? Você tem tanto o lado da oftalmologia tratando corretamente, quanto a gente entrando com as medicações corretas. E no caso dela, a grande vantagem a gente entrou precocemente com uma medicação eficaz, que a gente agora não espera ela ter a manifestação grave, articular da doença. E aí,
Isso é assim, é transformador. Hoje, um dos principais conceitos é o que a gente chama de disease modification, é a capacidade de modificar o curso da doença. Então, quando a gente entra com as melhores medicações no início, nós não vamos deixar que essa doença fique grave no futuro. Deixa eu te fazer uma pergunta, fazendo um similar. Por exemplo, eu tenho diabetes. Se eu emagrecer, eu consigo fazer a remissão da doença, até porque eu nunca cheguei a precisar tomar insulina. Então, se eu me manter magra, você consegue... Só que eu vou ter diabetes a vida inteira, então eu consigo fazer remissão, mas se eu abusar, o diabetes aparece. No caso dela, que foi bem no início, você consegue ter uma remissão, controlar, assim, que não passe dessa gravidade, mas ela não vai ter cura, mas ela consegue deixar ela bem assim... Sim. Tranquilinha. Graças a Deus. Esse é o novo conceito. Antigamente a gente achava que, eu me lembro, muitos anos atrás, a gente foi num congresso só de psoríase em Estocolmo, na Suécia, e um dos temas era esse, né? Biologics Forever, tipo assim, o resto da vida nós vamos ter que tratar. Hoje, por quê? Porque a gente só tratava quando estava muito grave. Então, quando você tinha todas as articulações comprometidas, quando você tinha um risco cardiovascular muito alto, né? Então, assim, o fato de você ter psoríase aumenta em 300% o seu risco cardiovascular. O seu risco de você ter um infarto, de você ter um AVC, de você ter uma trombose. Isso, lógico, não vai acontecer com ela, porque a gente está tratando precocemente. A gente está falando de pacientes que ficaram 30 anos com a doença, com essa inflamação sistêmica não sendo tratada. E isso porque a gente só podia usar os remédios muito bons no final. Hoje mudou. Então, hoje, assim, se eu tenho um paciente que tem uma doença e eu uso o medicamento no início, o melhor medicamento, a tua pergunta, sim. Eu tenho a chance de poder parar. Então, digamos que daqui a algum tempo a Isa chega pra gente e fala assim, doutora, eu quero engravidar. Eu posso parar o remédio. Pode parar. Posso parar. E ela tem uma chance muito grande de não ter nada, de ficar sem a doença e sem o remédio. A gente não fala em cura, porque a gente não pode falar hoje em cura de doença autoimune, mas a gente pode falar em remissão. Então isso é maravilhoso, porque é usar sempre o melhor primeiro. Eu não vou deixar o melhor para o final, eu vou usar o melhor no começo. Então isso eu acredito que seja assim, transformador. E se nós hoje estamos tendo essa oportunidade com você, é graças à doutora Edna, né, que conseguiu pensar na possibilidade, será que isso é sinal de uma doença autoimune? Então eu acho que a gente cada vez mais tem que pensar nessas possibilidades. Quando a gente se depara com algum sintoma, né, normalmente são sinais e sintomas, um pouco mais severo, será que é só um olhinho seco? Será que é só um colírio que a gente vai usar? Então muitas vezes a gente fazemos uma investigação, não é nada? Ótimo, então vamos usar o colírio, vamos fazer o laser, tá tudo bem. Mas e se for algo mais severo? A gente teve a oportunidade de mudar a história dessa moça linda. E isso melhora daí o olho seco, Ed, nesse tratamento em conjunto? Então, hoje em dia, tem vários tratamentos para olho seco. Inclusive porque o gatilho dela foi o uso de computador. Ela trabalha 8 horas por dia com o computador. E no computador você pisca abortivo só pela metade ou diminui as piscadas. Isso ataca a glândula de meibômios e essa doença também. Então, a glândula de meibômio atacada, ela não joga gordura na lágrima que evapora e faz o olho seco. Então, tem toda essa ligação. Como hoje em dia o jovem fica muito no celular, pensa-se apenas no olho seco pelo computador, né? Então, por isso que você tem que ter um olhar mais amplo. Mas é engraçado, Cineida, porque quando você pede ao paciente, tem que fazer um tear check. O tear check é um exame que faz, na realidade, a avaliação de 9 exames da superfície ocular.
e ele nos ajuda muito. É um olho seco aquoso por glândula lacrimal, que também é ligado a alterações autoimunes, né? Inclusive, vou pedir a Cineida falar sobre isso, porque não é só a psoríase. Muitas doenças autoimunes estão ligadas ao olho seco. Então, você pede um tia-cheque, aí depois você termina, olha, o meu tratamento do olho seco é isso, mas você ainda tem que fazer isso, isso e isso. Então, você tem que fazer uma série, às vezes, de avaliações interdisciplinares para que eu possa tratar o olho seco. Vou aliviar aquele olho seco com medicações tópicas. Às vezes, o olho está muito seco, fazem ceratite pontuada e, às vezes, até úlceras de córnea. Então, você tem que fazer o Ilux, que é para diminuir a gordura que está ali dentro, limpar a glândula, fazer uma luz pulsada para reativar essa glândula, jet plasma. Hoje, a gente está fazendo até probióticas para poder regularizar o intestino, melhorar metabólito, para melhorar o olho seco. E quando você fala tudo isso, os pacientes muitas vezes não fazem nem o exame. É porque acho que o olho seco é uma coisa nova, né? Porque a vida inteira que aumentou novo, né? A vida inteira ele veio fazendo consulta ligada apenas aos colírios. Então, quando você fala tudo isso, é o que a Isabela falou. Isso assusta. E às vezes o paciente fala assim, isso não é nada, vou só pingar os colírios. Então, eu vejo no final muitas fichas que eles acabam retornando. Passa 1, 2 anos, doutor, meu olho não melhora, eu já usei gel, pomada, colírio. E aí, hoje em dia, talvez um dos mais frequentes é a artrite ligada ao olho seco. Né? Você tinha sintomas, assim, alguma coisa, mas achava como que você reagia na psoríase? O olho seco a gente já sabe, mas tipo assim, você tinha algum sintoma e não sabia o que era? Tinha, inclusive, quando eu cheguei para a doutora Cineida por indicação da doutora Edna, eu já tinha passado por alguns outros médicos antes, mas nunca ninguém tinha chegado no diagnóstico de psoríase mesmo. Então era um tratamento meio sem fim, né? Eu tinha lesões na pele e na perna, no rosto, na pandemia aumentou muito, assim, e na cabeça. Então, eu já tinha essas lesões nesses 3 lugares. Mas nunca tinha nem cogitado a hipótese de ser psoríase mesmo. Era, às vezes, uma alergia, uma dermatite. Então, nunca curava e nunca dava também ao mesmo tempo. Então, nunca estava na perna, na cabeça e no meu rosto. Dava na perna, aí sumia, aí dava na cabeça e sumia. Então, nunca foi, tipo, A psoríase, ela dói ou ela coça? Pode ser as duas coisas. Pode ser as duas coisas. Depende da localização, depende da intensidade, né? Se a gente pegar na própria etimologia da palavra, né? Psora, em grego, quer dizer coceira. Ese é condição, então condição de coçar. Então, coceira é uma característica muito comum. Agora, se você tem, por exemplo, uma psoríase com fissuras, com rachaduras na palma da mão, na planta do pé, é raro, mas pode acontecer o chamado psoríase genital, a psoríase no sulco ali do bumbum interglúteo, você vai ter dor. Então, tudo vai depender da localização e da intensidade. E isso que a Isabela falou é assim, você tem que pensar na possibilidade. Se você não pensa na possibilidade, você vai ficar com as coisas mais comuns. É uma dermatite. Sim, a dermatite atópica é extremamente comum. Talvez na faixa etária dela até fosse mais comum. Dermatite atópica é extremamente comum. Mas a comum. menopausa? Em pessoas jovens, mas ela tende a se resolver por volta dos 7 anos de idade. Se ela persiste
Na adolescência, na vida adulta, ela seria mais severa. Já a psoríase, né, você tinha me perguntado antes, quais são os picos de incidência? É entre 18 e 30 anos. Eu posso ter crianças, bebês com psoríase. Você já atendeu pacientes bebês com psoríase? Sim. E posso ter idosos com psoríase. Mas tudo vai ser mais relacionado às manifestações. O que a doutora Edna comentou da artrite psoriásica. O acometimento ocular, ele é mais severo quando você tem artrite psoriásica, né? Normalmente são pacientes que são portadores do que a gente chama HLA-B27. Então, esses sinais, eles chamam muito mais atenção, só que aí, assim, a gente já liga um sinal de alerta. Mas o que a gente quer? A gente quer fazer o diagnóstico precoce, não que a gente não vá tratar de uma maneira intensa o paciente que tem artrite psoriásica, mas normalmente ele já está em tratamento. O que a gente quer cada vez mais é evitar isso, porque como eu comentei, um paciente com psoríase só com acometimento cutâneo, com acometimento de couro cabeludo, ungueal, é 100% reversível. Um paciente com acometimento articular, ele fica bem, a gente tira ele dos sintomas, mas esse acometimento é como se você já tivesse ali uma lesão que vai ficar, né? E ela não vai voltar 100% ao normal. Como que é uma vida? A gente sabe que tem algumas doenças autoimunes, tipo lúpus, não pode tomar sol, tem que usar blusinha. Como que é um paciente com psoríase em relação à sua vida no dia a dia? O sol, uma piscina, tem limitações? Não, isso é uma coisa que eu gosto muito de falar, porque assim, o preconceito, né? Que tem uma paciente que a gente via sua doente. Né? Não, mas eu não falei nem por pegar, mas assim, se o sol piora, Sim, se o cloro não, isso é super importante, né? Primeiro a gente tem que desmistificar, porque às vezes você tem uma doença muito grave, mas ela não é aparente, então tá tudo bem. Agora, quando você tem uma doença que ela é visível, que ela tá na pele, que ela tá na unha, que ela tá no couro cabeludo, né, é muito sofrido para o paciente. Então a primeira coisa é isso, psoríase não é contagiosa, não passa para ninguém. Você tem uma base genética autoimune, então você pode ter uma maior incidência familiar. Ao mesmo tempo, ela não tem uma herança genética mendeliana que é tipo assim, papai e mamãe tem, eu vou ter, meu filhinho vai ter. Não é uma coisa que siga desse jeito, né? Mas sim, ocorre com mais frequência na família. Em relação a limitações, o sol, ele não piora a psoríase. Pelo contrário, ele pode nos ajudar. Mas tudo tem a ver com os limites. Então, se você tomar um sol exagerado, ele vai agravar a psoríase. Um sol moderado, ele aumenta a absorção da vitamina D e ele pode sim mudar a relação dos linfócitos T na pele e aí você ter um resultado melhor. O que mais a gente ouve muito falar? Alimentação. O glúten faz mal, o leite faz mal. Não existe essa relação. Você não tem que fazer nenhuma dieta proibitiva na psoríase. É lógico que aquilo que a gente chama de trash food, né, a porcariada, isso é ruim para todo mundo. Então, assim, você comer enlatado todo dia, você comer cachorro quente todo dia, corante todo dia, isso não é bom para nenhum de nós. Mas isso não quer dizer que, se eu for ali comer uma batatinha frita, eu vou ter uma crise de psoríase. Não. Agora, sabidamente, o que piora muito a psoríase? O álcool e o tabaco, o cigarro. Existe uma forma de psoríase que é a palmoplantar, que afeta a palma da mão e a planta do pé, que tem uma relação muito intensa com o cigarro. Então, mesmo aqueles pacientes que estão tomando os medicamentos mais modernos, que são os biológicos, se ele continua fumando, a gente não consegue resultados bons. Então, assim, se a gente pensar nos gatilhos, naquilo que piora, né? O cigarro, o álcool e o estresse, né? Isso é muito difícil, a gente não tem como chegar para o paciente e falar assim, né? Não fique nervoso, não fique triste, porque isso faz parte da vida. Mas, por outro lado, eu vejo
pacientes que estão usando bons remédios, que estão com bom tratamento, mesmo que tenham os desafios do dia a dia, a doença não volta. Você pode ter uma coisica aqui, outra ali, mas você não tem aquela piora importante, né? As infecções também são gatilhos. Então, nos últimos tempos, a gente viveu situações, vírus inflamatórios, como Covid, como dengue, e esses vírus podem ser, não é falar assim, eu tive dengue por causa disso, eu tive psoríase. Não, mas ele cutuca o sistema imunológico e pode fazer essa psoríase ficar um pouquinho mais evidente. Por isso que estamos fazendo controle metabólico através de probióticos, né? Arrumando o intestino. Mas é importante essa verificação autoimune, até porque isso está muito ligado ao estresse. A oftalmologia agora criou uma máscarazinha, que foi a Zeiss, por isso não é vendida em farmácia, em óticas, né? Que é um óculosinho com material descartável que você prende na orelha e quando entra em contato com a sua pele, ele faz uma compressa na glândula do meibômio. E o paciente usa isso à noite, na hora de dormir, sem molhar a cama e nem nada. E ele tem que ficar ali meia hora. Então, eu tenho usado muito isso, porque aquela meia hora eu falo, põe uma música calminha, deita, vai fazer uma oração, vai ouvir uma música, porque é uma meia hora de relaxamento que hoje as pessoas não se dão, e esse relaxamento ajuda muito, Cineida. Aquela máscarazinha ajuda muito. Tô precisando de uma máscara a melhorar o dessa. estresse. Então, eu gosto da máscarazinha, porque... Ô, Edna, e se a pessoa também tratar o olho seco e não mudar alguns hábitos, ela Não pode adianta fazer nada. o que for, que também vai estar sempre... E a gente, não só a oftalmologia, mas vocês também, é muito ligada a máquinas. E essas máquinas, apesar de você comprá-las, eles ainda nos mantêm na mão vendendo ponteiras, que não são baratas. Então, os tratamentos hoje não são muito baratos. Então, eu procuro primeiro ver se eu resolvo com colírio, com pomadas ou com gel, com medicação. Às vezes eu uso até um remédio para induzir um sono, porque tem pessoas que não conseguem dormir, isso também altera o organismo. E eu vou para o aparelho só quando eu não consigo. Não tem a última... com a medicação, né? E muito dos nossos pacientes, às vezes não tem a condição financeira de fazer um aparelho. Aí você tem que estar lançando mão de imunomoduladores, né? Tacrolimus, Restase, são outras medicações mais potentes, mas que também têm efeitos colaterais. Então, o tratamento de olho seco hoje, graças a Deus, né? Quando eu fui a um congresso nos Estados Unidos, isso já tem um determinado tempo, eu falei, nossa, como a coisa mudou, porque durante o Covid nós ficamos presos, né? Além de preso pela doença, também eu estava em construção, quer dizer, esses 3 anos aí eu fiquei mais presa à minha cidade. Então eu fiquei 3 anos fora de congresso internacional. E quando eu fui, foi uma mudança de 380 graus. E aí você tem que estar atrás de máquinas, atrás de conhecimento que você também não adquire de um dia para o outro. Então, é um dos limitantes na oftalmologia e também na dermatologia, que é compra de aparelhos, São aparelhos manutenção. caríssimos. Quer dizer, você compra um aparelho, paga por usá-lo e ainda paga para mantê-lo, né? Eles cobram manutenção, eles cobram ponteira e aparelhos que são caros. Então, isso dificulta muito a gente levar um tratamento a um preço razoável para um paciente. É 30 de outubro ou 31, o dia da psoríase? 29. 29. Você sempre tem, né? E você acha, assim, que depois que começaram a ter esses dias mundiais, as coisas melhoraram muito também, né? Com essa
passar essas informações, o Dia Mundial da Psoríase, Eu acho né? que quando a gente fala, né, de doença autoimune, eu acho que a psoríase a gente tem avanços muito grandes. Hoje a gente tem o consenso brasileiro de psoríase, a gente tem todos esses medicamentos incorporados tanto ao Sistema Único de Saúde quanto ao rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar, né? Você, por exemplo, você não paga pelo teu remédio, Não. né? Você consegue receber a medicação. Então, isso é muito bom. Mas isso, como a gente está falando, né, Rose? Ele não veio de graça. Foram a partir, né, de reuniões, a gente fez lei municipal de psoríase, lei estadual de psoríase, a gente montou a associação de pacientes aqui do Paraná e outros colegas em outros estados fizeram os mesmos movimentos. Então, eu sempre falo que, assim, tem que ser a sociedade civil organizada, a gente tem que levar como médicos a informação para os pacientes, para os familiares, né? Uma situação como essa que a gente está aqui, a gente está divulgando o conhecimento para que as pessoas saibam que sim, que às vezes um sintoma como um olho seco, ele pode ser um sinal de alerta para uma doença autoimune. Como a doutora Edna falou, não é só a psoríase que dá olho seco. Por exemplo, o síndrome de Sjögren, que é uma doença autoimune, ela se caracteriza muito com isso. É o olho que fica seco, é a boca que fica seca, que a gente diminui também a saliva. Você pode ter também manifestação articular, você pode ter manifestações cutâneas. A dermatite atópica é outra coisa que também produz muito olho seco. Você pode ter outras, a chamada doença mista do tecido conectivo. Então, assim, a gente não pode parar de estudar nunca. Só que na psoríase a gente tem uma vantagem enorme, que a gente tem acesso aos remédios. Então, isso muda tudo. Quando você pode ter o tratamento correto, com os melhores medicamentos e o consenso, o que é? Né? É o grupo eu tenho muito orgulho de fazer parte disso, então assim, o primeiro consenso foi em 2012, depois 2020, agora o nosso último foi em 2024. São médicos que são escolhidos pela Sociedade Brasileira de Dermatologia aqui no Paraná. Sou eu e alguns colegas de Curitiba, para a gente escrever esse consenso. Então, a gente determina quais são as regras de tratamento da doença no Brasil inteiro. Lógico, baseado, né, em estudos científicos e meta-análises do mundo todo, para a gente falar, esse é o melhor remédio para psoríase leve, esse para psoríase moderada, esse para psoríase grave. E, por exemplo, se eu tenho psoríase em criança, qual que eu vou usar? Se eu quero engravidar, qual é a medicação que eu posso usar na gestante? Então, isso tudo está definido ali e o melhor é que pode ser conseguido gratuitamente. A gente ainda não consegue, por exemplo, alguns aparelhos, a tecnologia, como a Edna falou, isso a gente não consegue. Mas os remédios que têm custo alto, sim, os remédios todos estão disponibilizados. Então, eu acho que esse avanço ele precisa ser divulgado. A gente precisa falar sobre as doenças. O que nos ajudou aqui em Maringá foi durante muitos anos a gente fazendo aquelas campanhas, né? Você sempre nos ajudou muito, né, Rose? Seja nos programas, seja a gente literalmente ia para a rua, fazia tudo aquilo. Então, assim, isso é muito importante porque na hora que você mostra o que sempre alguém se identifica e é a partir daí que começa. Então, levar informação, levar conhecimento de saúde, eu acho que assim, é nosso papel. Não é só a gente tratar as pessoas, mas a gente informar, né? E por isso que a gente está sempre indo a congresso, trazendo informações e levando e trocando informações. E acho que o que o brasileiro não tem, que foi comentado com o Dr. Marcelo Puzzi aqui, é a medicina preventiva. Porque a gente deixa sempre quando a gente está na curativa, está com uma dor. Se a gente fizesse nossos exames regularmente, se a gente tivesse essa consciência que eu falo até por mim que a gente não tem, se a gente procurasse, seria muito melhor, né? E às vezes a Cineida tocou aí no nome de uma doença que é o Sjögren. Eu fiz diagnóstico numa paciente jovem, linda que nem você, filha. E essa paciente não é daqui, ela é de São Paulo. E ela tem parentes aqui e vinha sofrendo com o olho há muito tempo. Então, quando me procurou,
ela já estava com uma ceratite pontuada. E quando eu fui pesquisar, ela já tinha histórias de úlcera. Então, chegava com a úlcera, tratava-se a úlcera, né? E aí, nós fechamos um diagnóstico com Sjögren, numa paciente muito jovem. Quer dizer, um olho seco de Sjögren é dificílimo de ser tratado se você deixar ela fazendo úlcera de repetições, né? E uma paciente jovem. Eu acho que é exatamente isso que a gente tem que tentar se antecipar. Não adianta a gente ter a informação se a gente não faz chegar a quem precisa, né? Foi um bate-papo maravilhoso. Você quer deixar... Eu sempre gosto da gente finalizar, tanto a Isa quanto a doutora. Queria que você deixasse um recado, Uma frase. uma frase disso tudo que você viveu. Olha, eu acho que a principal conselho que eu tenho é ouça os médicos de vocês, busquem ajuda no mínimo sintoma possível, assim, né? E mudem a vida de vocês, tipo, se proponham a ter uma vida mais saudável, uma maior qualidade de vida junto a isso, que é sucesso, assim. Linda. Eu acho que é gratidão, né? Acho que a gente tem que primeiro agradecer a Deus pelas oportunidades, pelo conhecimento. Eu voltei essa semana do congresso e eu voltei super emocionada, porque assim, primeiro agradeci ao Pai do Céu, depois eu agradeci a papai e mamãe. Eu comecei a estudar inglês muito cedo. Na época, meu colégio, acho que o da Edna também era isso, a gente não tinha inglês no colégio, a gente tinha francês. E papai me botou na cultura inglesa muito cedinho, e eu tive essa chance de estudar. E eu estava agora no Congresso Americano, participei, né, de um board, que é um conselho consultivo internacional em doenças autoimunes, e estava do lado de um chinês, estava do lado de espanhol, americano, o pessoal da África do Sul, e trocando informações de doenças autoimunes. Quando eu estava lendo, eu fiquei pensando sobre isso, né? Que privilégio a gente poder estar ali, a gente levar a nossa experiência do Brasil, da América Latina, como a gente trata a doença autoimune. E isso tudo porque, assim, a gente não tem preguiça, né, Edna, de estudar. Levantar sábado, 8 horas da manhã. Depois de uma festa ontem. ontem. Então, assim, primeiro a motivação é cuidar das pessoas. Eu acho que isso é o que nos move. E segundo, é sempre achar que, assim, vale a pena a gente estudar, vale a pena a gente trazer o conhecimento. Então, eu acho que gratidão, esse é o que nos move. A gente é muito privilegiado, que a gente possa ter saúde, que a gente possa ter equilíbrio, para a gente poder cuidar das pessoas. Então, e também gratidão a vocês que confiaram na gente, que continuam confiando, né? Seja porque nos encaminham os pacientes, gratidão a você, Isa, porque confia. Então, eu acho que seria isso. Me sinto privilegiada de poder estar aqui. A minha frase é melhor prevenir do que remediar. Mas eu não poderia deixar passar em branco a emoção que eu vi aqui agora, né? Das duas. Obrigado, Isa. Quando você fala assim, eu fiquei assustada, eu fiquei curiosa porque que eu tinha que ir a outros lugares. Mas eu confio na doutora Edna. Você não sabe o que isso significa para nós. A segunda é a sua emoção. Falando de medicina, e eu ver seu olhinho encher de água, né? Eu consigo te entender, Cineida, porque médicos estão se tornando um pouco mais raros. A gente vê doutores, a gente vê mestres, mas a gente está perdendo o médico. Aquele médico que acolhe, que se preocupa com aquele paciente. Então, a gente vê, às vezes, consultas sendo feitas em 10 minutos, em 15 minutos, e isso é impossível fazer um diagnóstico preciso atendendo-se 100 pessoas por dia. E a medicina está mudando por isso.
porque a oferta de faculdade é tão grande, uma oferta de especialização muito pequena. E isso joga o médico sem preparo no meio de atendimento. Então, muitas vezes, não é nem culpa daquele médico, mas é culpa de uma formação que vem sendo feita de maneira errada. Então, o meu conselho é esse: procurem estar sendo bem atendidos, procurem prevenir para não ter que remediar. E parabéns a você que faz a medicina que você faz. Obrigado pela confiança das duas de estarem aqui com a gente hoje. Eu acho que foi um podcast fantástico. Nós tivemos a oportunidade de você se doar como paciente, estar aqui se expondo para mostrar isso a outras pessoas. E você que estava acordada com a gente numa festa até meia-noite, levantar tão cedo para estar aqui conosco por um só motivo: dividir seu conhecimento, não é comigo, a doutora Edna, é com toda essa população que está nos assistindo. Obrigada, Rose, também, né, que também estava nessa festa até de madrugada e está aqui hoje de manhã trabalhando. Mas eu sempre aprendo, né? E a gente se emociona, então para mim também é prazeroso. Admiro o trabalho delas duas, acompanho, né? Desde que a Cineida também veio para Maringá, então para mim é muito prazeroso. Obrigada. Obrigada. Então foi mais uma Almodincast. Tenho certeza que, como a doutora Cineida disse, a gente sempre conhece alguém que precisa, então compartilhem, curtem, para que essa informação possa cada vez mais, né, ser divulgada.